Paz do Senhor. Vamos ficar em pé para nós fazermos uma leitura da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos manusear um pouco mais este livro para que estejamos assim mais adestrados com aquilo que a palavra de Deus tem para cada um de nós, todos os dias, em todos os momentos. Amém? Abram a Bíblia Sagrada na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 3. E o irmão que está em casa, o amigo que nos dá a alegria de estar sintonizando a Rádio Suprema, e nesse instante tem a oportunidade de ouvir aquilo que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus ministra de ensino para ser praticado pelos membros da denominação, porquanto entendemos que estas são as regras. É claro que não dará tempo para falar de todas elas num só culto, mas estas são as regras que aqueles que desejam chegar no céu precisam não somente conhecer, não somente crer, mas também praticar. Não adianta conhecer. Eu conheço bem isso, mas se não pratica, a Bíblia diz que foi um pouco mais pesado para quem conhece e não obedece. Então vamos lá, capítulo de número 3, segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, verso 1. Eu vou lendo bem pausadamente, porque este capítulo tem alguns versos, e nos versos tem uma enumeração de atitudes que devem ser bem visualizadas, para que evitemos, em algumas delas, passar por aí. Vamos lá? Disse Paulo a Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Amém. Volte comigo na primeira carta que Paulo escreve ao pastor Timóteo, no capítulo de número 6, capítulo de número 6, primeira carta que Paulo escreve ao pastor Timóteo, capítulo de número 6, onde está escrito: todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados.
isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contentas de palavras, das quais nascem inveja ou invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. A gente poderia ir lá para o livro dos Salmos, onde tem uma recomendação para ele e para você, como crente. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus. Vamos para frente. Que não se assenta, que não se mistura na roda de escarnecedores, de pessoas sem compromisso com Deus, que falam o que vem na boca, que passa o que cai na telha, que não se envolve, não está nem aí com o negócio de vida cristã. A gente poderia ir lá para a epístola de Paulo escrevendo aos Coríntios. Não se assente com os beberrões, com os comilões, com os que se expõem ao sacrificado aos ídolos, os tais. Com os tais não se assentem e nem comam com eles. A gente poderia ir lá para a epístola de João, quando nos adverte dizendo: se alguém vem em vós e não traz este ensino, não receba em casa, não deis bem-vindos, não se assente para bater papo e conversar, porque é ordem bíblica. A casa é sua, a liberdade é sua, ninguém tem o direito de se privar. Mas deixa eu lhe dizer, o céu é de Jesus e Ele dá aos que obedecem a sua palavra. Qual a nossa posição? Ficar com a palavra ou com as nossas liberdades? Entendeu? É o que a Bíblia está dizendo para nós esta noite. Nós vamos percorrer um pouquinho por esta palavra, para a gente descobrir que nós não somos tão livres como estamos crendo que somos, e nós não temos tanta liberdade como parece que tem. Nós temos uma obrigação com o Senhor, se é que nós estamos querendo o céu. Se a gente está somente sendo crente para ter uma vida pautada em padrões elevados de conduta, amém, está bom demais para ti, queridos. Mas quem está desejando o céu tem um passo mais para dar. Jesus disse para aquele rapaz: ainda te falta uma coisa. Já está bom, mas ainda te falta uma coisa. E enquanto falta esta coisa, a porta está à nossa disposição, mas a gente não passa porque ela tem uma medida. Ela tem uma dimensão, e só passa aqueles que entrarem no padrão da medida de Deus, e o padrão está aqui, é a Bíblia Sagrada. Eu não posso nem aumentar, também não posso diminuir. Quem fez e quem estabeleceu foi o Senhor. E esta igreja, querido, está acostumada, meu amigo, que está me ouvindo pelo rádio, esta igreja, a maioria dos crentes que estão aqui, sabem já destas verdades. E vai falar de novo, pastor? É porque a igreja é um corpo que se renova todo dia. Todo dia o Senhor traz pessoas novas para a congregação. São membros novos que precisam aprender estas novas regras e práticas de doutrina bíblica, porque ele vem de um mundo onde isto não lhe foi instruído. E os crentes lhes assistem para que ele seja animosamente confortável diante da exposição da palavra, porque o que ele está recebendo, os outros já receberam também. Quem pode dizer amém, aproveita, é agora a tua vez. Queridos irmãos, tome os seus assentos e nós vamos caminhar um pouquinho pela Bíblia Sagrada. Os irmãos devem estar se lembrando
que nós lemos 2 textos registrados pela palavra ministrada do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo quanto às crises que estariam acontecendo nos últimos tempos. Na primeira epístola, ou na primeira carta que Paulo escreveu, ele trouxe para Timóteo uma advertência bastante detalhada, que precisa ser observada por cada um de nós. Timóteo está recebendo uma orientação, porquanto estaria pastoreando pessoas, uma igreja, um povo, que inserido no meio deles, pessoas poderiam manifestar esse desvio de conduta, e eu diria, desvio de conduta cristã. Porque o mundo de hoje já adota muitos destes desvios como normais. E por ser assim no mundo, alguns crentes menos avisados acreditam que podem também praticá-los. Mas deixe eu lhe avisar, apesar de o mundo imaginar ter evoluído, ter dado um passo de crescimento e passou a ter interpretações diferentes de alguns termos da sua própria língua, até porque os estudiosos da língua dizem que a língua é viva e ela se movimenta. Então, neste movimentar da língua, palavras que ontem criança não falava perto de adulto, hoje adulto fala perto de criança. Mas deixa eu lhe avisar, queridos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo, sua palavra não mudou, não sofreu alteração, seu ensino não padece de atualização, ela é a mesma. Mateus, escrevendo, registra-nos a palavra ouvida dos lábios de Jesus Cristo, que proclama dizendo: passará o céu e passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que está dizendo? O que a Bíblia está transferindo para quem quer ser crente de verdade é que a Bíblia pregada no século XVIII pelos grandes pregadores do avivamento é a mesma Bíblia pregada pelos pastores, que são pastores autênticos do século XXI. Não sofreu, o povo é outro, eu não sou o pregador daquele século, você não é o ouvinte daquele século, mas a palavra é a mesma que aqueles homens pregaram, e a ação do Espírito Santo também. O que mudou é a natureza de afeto das pessoas. O Senhor disse o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz a Timóteo: cuide-se, porque esta geração dos últimos tempos é uma geração que perdeu o afeto natural. Não, eles hoje são o que hoje? Eles são mecânicos, eles são robotizados, eles são movidos pelos recursos da tecnologia. O sentimento natural empobreceu. Mas o Deus desta igreja, queridos, ao mesmo tempo que está avisando a estes que estão se dirigindo no percurso da vida, perdendo o sentimento natural da existência, diz aos que ainda têm uma reserva destas virtudes a que permaneçamos firmes, para que possamos influenciar os outros, porque alguns que estão já descambando possam se dar conta que, se retornarem, há aqui um Deus que está trabalhando para sustentar aquilo que começou.
Porém, eu, pastor, e você é membro e crente, nós dois juntos não temos autoridade alguma para mover sequer uma vírgula desta palavra que foi pregada, que foi ensinada, que é para ser obedecida, que é para ser guardada, que é para ser amada, porque por esta palavra eu e você seremos julgados. E o que Paulo disse a Timóteo não é nada confortador. Eu nem quero repetir, mas olha lá. Quais são as respostas que acontecem a uma pessoa, seja homem ou mulher, amante de si mesmo? Pastor não manda na minha vida, e você está certo. Deus me livre de querer mandar em você, ser desse jeito. Para com isso. É muito mais fácil eu tentar mandar em mim. Se você já está me desafiando, aonde que o pastor vai mandar na minha vida? Deus me guarde. De tentar mandar em você já está parecendo uma coisa meio desarrumada. Agora, se você fosse um crente de verdade, você iria dobrar o joelho e vinha comprometer o ministério que Deus dá a homens na terra. E vinha e chegava perto desse pastor, por misericórdia, eu estou me entregando a minha vida a Jesus e colocando à disposição do irmão, para o irmão me ensinar. Eu não quero perder a oportunidade, eu quero chegar no céu, eu quero ver Jesus, eu quero estar na eternidade segura, eu quero ser uma bênção para a igreja, eu quero ser uma bênção para a minha família, eu quero ser uma bênção para a cidade, eu quero ser uma bênção na empresa onde eu trabalho, eu quero ser uma bênção na escola onde eu também trabalho, eu quero ser uma bênção na escola onde eu estudo, eu quero ser uma bênção aonde eu passar. Mas para isso, pastor, eu estou dizendo que eu estou me entregando de novo a Jesus e eu quero me colocar à disposição para aprender o que o Senhor está ensinando pela Bíblia, para que eu desfrute deste privilégio. O contrário disso, com isso nasce humildade, nasce compaixão, nasce amor, nasce rendição, nasce obediência, nasce as virtudes que levam um crente para a eternidade feliz com Deus. O contrário disto, o que acontece? Nasce o quê? Um espírito de avareza. É a primeira desgraça que Paulo disse a Timóteo que estaria acontecendo com aqueles que se declaram amantes de si mesmo. Eu visto como eu quero, corto o cabelo como eu quero, pinto da cor que eu quero, passo a sujeira que eu quiser nos meus olhos, coloco uma roupa comprida, coloco uma roupa curta, não coloco roupa demais. Isso é problema meu e você está certo. É problema seu, mas é problema. É problema, você já disse que é problema seu e é problema mesmo. Porque a igreja de Deus tem um sentimento de servir a Deus com modéstia. Ei, eu disse, a igreja de Deus tem um sentimento de servir a Deus com modéstia. Eu creio que ainda tem alguns aqui. Servir a Deus com modéstia. Modéstia é nem para menos, nem para mais. É dentro da tolerância. É dentro daquilo que produz equilíbrio. É dentro daquilo que glorifica a Deus e exalta a tua dignidade. Que te apresenta bem, te honra o teu nome. É isso que diz a Bíblia. Mas a avareza, queridos, pelo amor de Deus, a avareza, não pense que a avareza é só dinheiro, só por dinheiro, não. A avareza ela é abrangente demais. E Paulo, quando coloca aqui a avareza, tem tudo a ver com santificação. Avareza com santificação. Porque esse espírito maldito de avareza, de querer as coisas, quando são coisas materiais, um carro, uma casa, uma fazenda, alguma coisa assim, já não é muito bom. Espírito de avareza para possuir isso. Pior é quando o espírito de avareza se volta para o patrimônio corpo. E o crente se esquece, que Paulo escrevendo aos Efésios, que o meu corpo e o teu, se somos crente de verdade, se de fato aceitamos Jesus para ser salvo, para ser crente, Ele nos recebeu com certeza, está lutando para cuidar da gente, de vez em quando a gente escapa, mas Ele vai atrás e a palavra nos busca, a gente retorna, Ele recebe, e que esse corpo não é teu. Não é teu. De quem é o meu corpo então, pastor? É dele. É dele. Eu não sei se te agrada isso. Daí, queridos, a gente precisava ser crente de verdade para aceitar a Bíblia, como ela é. Aceitar a Bíblia como ela é. Sabe por quê? Porque o meu corpo como templo, de vez em quando padece algumas coisinhas, sabe por quê? Porque eu que levo esse corpo a essa dificuldade. Sou eu quem levo.
tá? Já viu quantas orações pedidas aqui esta noite? Sou eu quem levo. Não foi o Senhor que leva o nosso corpo a dificuldades, não. Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo: eu reduzo o meu corpo à servidão, coloco no pó, levo para o chão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. A vida de um cristão, para agradar a Deus, tem que abrir mão desta miséria chamada de avareza. Tudo que tem é pouco, tudo que consegue não basta. Se está de tal jeito, tem que melhorar. E é uma vaidade desgraçada que vai arrasando o nosso coração, que ele precisa ter cuidado com isto, porque a avareza chega ao limite. A gente olha na cor do cabelo e já não gosta, tem que pintar de outra cor, porque essa cor não presta mais. É uma avareza, não, tem que pôr mais tinta, foi pouco. Eu preciso me apresentar diferente. Tem alguém que tem que me ver bonito. Sabe o que a Bíblia Sagrada diz para mim e para você como crente? Que Paulo escreve no capítulo 2 da sua primeira epístola, quando no capítulo 2, o verso 9, ele tem para a gente uma explicação sobre esta vaidade que assola, com esse temperamento desequilibrado, que a gente caminha atrás do mundo, quando a gente deveria estar indo na frente, marcando o caminho por onde o mundo deveria passar. Alguns estamos caminhando atrás, ajuntando as migalhas que ele vai deixando em seu caminho, querendo se parecer mundanos, soberbo. Pior que isto é presunçoso. Presunçoso. Falar isso para mim é muita arrogância. Já é presunção. Deixa eu lhe avisar por quê. Porque quem está dizendo isso é o Espírito Santo, querido. Será que dá para eu e você imaginar que o Espírito Santo não sabe que eu preciso ouvir isso? Será que o Espírito Santo é inconsequente em imaginar que isso é demais para mim ouvir? Para eu ouvir? Será que o Espírito Santo não sabe a medida exata do que eu preciso para que não aconteça na minha vida uma catástrofe, um desastre espiritual? E antes destes, muitos desastres podem surpreender a nossa jornada, Deus às vezes tentando nos acordar. Mas o presunçoso é um peso para a casa do Senhor. O presunçoso é um peso para o reino de Deus. Não bastasse isso, os soberbos, os blasfemos, desobedientes. Paulo vai concluindo esta lista. E para fechar esta história, no verso 5, ele faz uma declaração. Que tendo aparência de piedade. Tendo aparência de piedade. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Que é piedade. Piedade é a capacidade, é a conformação da pessoa em tirar a pessoa do seu estado de sofrimento e se incorporar, ficar lá no lugar dela, assumir a dificuldade dela. Muitas destas pessoas estão imaginando conseguir o céu pela prática de uma aparente piedade. Não precisa fazer isso, pastor. É dever do crente fazer isto. Isso é dever. Não é uma oportunidade de eu e você conquistar o padrão de salvação. O padrão de salvação é pelo sangue de Cristo, é pela palavra, pelo o nosso arrependimento, pelas nossas confissões. Mas este é a prática do viver cristão. Muito embora alguns tenham essa aparente piedade, mas negam a eficácia dela. Diz Paulo, então, para concluirmos isto aqui. O que diz Paulo aqui no verso 5? Destes... Ei, olha para a Bíblia aí, por favor, vê o que está escrito aí. Destes... Por que Paulo está dizendo isso, irmãos? Por que Paulo está dizendo? Quando a Bíblia Sagrada parece nos ter uma mensagem que a gente tem que se envolver com todo mundo, tem que amar o mundo todo, tem que se envolver com todas as pessoas. Não, não é isso que a Bíblia diz, não, meu irmão. Está vendo aqui? Pessoas que têm determinado tipo de conduta, Paulo está dizendo para Tito, não se junte com esse tipo de gente. Não se junte com esse tipo de pessoas. Não fique perto desse tipo de gente que promove esse tipo de conduta. Vai te prejudicar, vai te ameaçar, vai te colocar em dificuldade. Olha o que Paulo escreve no capítulo 6, do versos, pelo menos... Em todos esses versos que lemos aqui, olha o que tem aqui a Bíblia Sagrada para nós como crente, igreja de Deus, no século 21. Paulo aqui está tratando de todos os tipos de servos.
servos, pessoas que estão colocadas a servir ou a prestar serviços a alguém. Como é abençoador o emprego? Quem tem emprego diz amém. Quem não tem emprego, diga, estou procurando. Não ouvi ninguém dizer, Deus te abençoe. Então tá bom. Não, Senhor, não precisa de emprego para ninguém aqui, todos estão empregados. Há uma razão maior para eu e você dar glória a Deus, porque Deus providenciou um emprego para cada um de nós. Agora veja lá empregado, veja lá servo, olha lá como é que você tem que se comportar. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por digno de toda honra. O que Paulo está dizendo? Ele tem direito de mandar em você. Você está ali para prestar serviço a ele. Agora deixa eu lhe dizer, queridos. A Bíblia Sagrada está dizendo que eu devo honrar este Senhor. Nós temos uma lei trabalhista. Somos uma força de trabalho no Brasil, uma força jovem de trabalho. Quem me ajuda aí? De 200 milhões de habitantes, talvez uns 80 milhões. Uns 80 milhões. A Justiça do Trabalho, como lei, não tenho informação que ela tenha contratado um só. Um só. Mas impõe uma lei para que seja obedecida pelos patrões e pelos empregados. Amém. Está tudo normal. Então vamos lá agora. Vocês acham que está sendo coerente a ação do empregado sobre o patrão? A exercício da própria lei? A coerência do tratamento do empregado para com o emprego e o tratamento do empregado para com o patrão? Vocês acham que há coerência? Já vou lhe dizer que tipo de coerência que está acontecendo. 7 horas para bater o cartão. Está lá no portão. Cartão eletrônico. Chega lá, passa digital. Já entrou no emprego. Mas ele vai guardar a bicicleta lá no bicicletário. Já está no emprego, tá, querido? Guardar a bicicleta não é função do teu patrão. Ele não te paga para guardar a bicicleta. Ele te paga para trabalhar para ele. Você está indo guardar a tua bicicleta, você tem que guardar antes do cartão. Volta da bicicleta, vai no banheiro. Troca o uniforme, não troca o uniforme e tal. E penteia o cabelo, escova dente, guarda uma bolsinha. O patrão está te pagando, não é para você vir no emprego e ir para banheiro, querido. O patrão está te pagando para você trabalhar. Cumprir teu horário. Durante a jornada de meia e meia, ele cada 15 minutos vai no banheiro. Está com sede, vai beber água lá no bebedourozinho. Chega lá, não acha copo, procura a cantina. Olha, não tem copo no bebê. Lá vai 15 minutos de embrulho. Sabe o que Paulo está dizendo, Timóteo? Cuidado que lá na igreja onde você vai pastorear, tem roubadores. Eu disse o quê? Roubadores. Roubadores é a atividade de quem? De quem rouba. Rouba o quê? Horas que você vai receber e que você não trabalhou. Você mosqueou no emprego. Pastor, isso tem a ver, sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo que aquele servo que honra o seu patrão, ele serve de adorno à doutrina de Deus. E o crente que não honra o seu patrão, ele é uma vergonha para a igreja. Você me ouviu? Quando você cumprir o seu dever de empregado, reclame os seus direitos. Mas seja um crente sincero e honesto. Não, eu não cumpri o horário direitinho. E algumas vezes que até cheguei atrasado, o patrão não descontou no meu final de mês. Me suportou. Por certo, estava com medo, vendo a minha atitude de empregado negligente, faltoso, indecoroso, incontinente com o emprego. Ele imaginava que se eu descontasse, eu já ia parar nos tribunais para representá-lo no Ministério do Trabalho. Mas o Ministério do Trabalho não tem vaga para ti. Você tem
que honrar o teu patrão, você tem que honrar o teu empregado. Não é porque você é obrigado, é porque você tem um emprego. Não quer honrar? Pede as contas, vai para casa. Pede as contas e vai embora. Vai dormir, querido, às tuas custas. Mas não vai pensar em viver às custas dos outros sem prestar a correspondente serviço. É a Bíblia Sagrada. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, o tal é soberbo, e todas aquelas virtudes começam a se repetir novamente. Assim, a Bíblia Sagrada nos mostra como o cristão deve viver neste mundo de baixo teor de valores de conduta, para que a gente não se associe com eles, porque o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. E não é título de igreja que Jesus vem buscar. Não é carteirinha de membro que ele vem buscar. Não é quem grita mais alto, ou quem fala mais baixinho, quem é batizado com o Espírito Santo, ou quem não é, quem congrega, quem não congrega, quem dá dízimo, quem não. Não é esses que precisamente ele vem buscar aqueles que são obedientes à sã doutrina, que não contendem com Deus. Não é com a igreja que eu ou você podemos contender. Nós, quando nos confrontamos com os princípios doutrinários, nós não estamos nos confrontando com a igreja, não estamos nos confrontando com o pastor, nós não estamos nos confrontando com o ministério, nós estamos nos confrontando com Deus. E eu pergunto, isso vai dar certo? Isso não vai dar certo. Daí, eu preciso estar atento, porque a Bíblia Sagrada, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ou do Evangelho registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo de número 24, nós temos uma palavra extraordinária, que depois de uma mensagem do Mestre Jesus Cristo, ele provocou, e os seus discípulos tiveram um momento de liberdade para fazer pelo menos 3 perguntas. Capítulo de número 24, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Que disse Jesus? Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda? E o nos permite a fazer a seguinte colocação: e que sinal haverá do fim do mundo? Dá para vocês prestar atenção que os discípulos estavam preocupados com 3 coisas. A primeira, qual foi a primeira? Quando serão estas coisas? Como nós somos cobiçosos por querer conhecer,
saber, ter a informação, quando será, quando foi, quando vai acontecer. Sim ou não? Isso não incomoda a gente? Quando foi? Você conta uma notícia, quando foi mesmo? Aí você diz, eu não marquei a data. Tem gente que gosta de data, irmão, data que já ficou antes de Cristo, tem lá 15 séculos para trás, ele está trabalhando com aquelas datas até hoje, e trabalha com aquilo, e não sai daquilo, e detalhe, data para Pedro, data para João, data para não sei o quê. Jesus disse uma resposta curta e precisa para os seus discípulos. Discípulos que, segundo Paulo, está instruindo Timóteo para uma igreja contemporânea da pregação do Evangelho, que as mesmas ambições ainda estão incomodando a cabeça de algumas pessoas. Pedro, o apóstolo, se confrontou com esta gente quando escreveu dizendo que alguns o têm por retardatário. Já era para ter vindo. E Pedro já ficou para trás quase 2 milênios. Mas nós ainda temos gente pregando nos nossos dias dizendo, vem Jesus, ora vem Senhor Jesus, tenha cuidado. Tenha cuidado, esse ora vem Senhor Jesus não é oração para mim e para você. Nós estamos no tempo do amor, da graça, da longanimidade, disse Pedro, não querendo que nenhum se perca. Quando eu quero apressar a vinda de Cristo, eu estou dizendo, eu já estou preparado, os outros que se virem. Esse não é sentimento cristão. Sentimento cristão é, Senhor, ainda que a luta esteja difícil, ainda que o mundo é agressivo, ainda que o pecado se levanta, ainda que as dificuldades são tantas, dá tempo para a igreja cumprir na terra a sua missão de propagar a salvação para aquele que ainda não tem. Muitos deles da nossa própria casa, da nossa própria família, e hoje, por falta de sentimento natural, de afeto natural, até pais. Ah, pastor, eu já falei, mas eles não querem. Ah, pastor, eu falei já para meus filhos, porque eles têm que ser, mas eles não querem, não. Irmão, sabe que eu estou pensando que nem você mesmo quer? Nem você mesmo está sabendo o que é salvação? Porque todo pai, toda mãe, todo crente que sabe o que é salvação, ele é compulsionado para desejar a salvação dos da sua casa, da casa do seu vizinho, da casa dos seus conhecidos, na casa dos seus amigos, na casa dos seus inimigos, na casa dos seus estranhos, na casa dos de perto, na casa dos de longe, porque ele sabe que salvação é coisa maravilhosa, porque o contrário de salvação é perdição. Não tem meio termo, ou salvação ou perdição. E todos os que são salvos anelam pela salvação dos demais. Disse o Senhor Jesus na resposta. Marcos capítulo 13 e verso 32. Marcos, o evangelista, registra uma das respostas que Jesus dá aos seus discípulos. Marcos capítulo 13, verso 32. O que está escrito? Mas daquele dia, qual foi a pergunta mesmo que eles fizeram? Quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? Aí Jesus começa a responder. Marcos capítulo 13, verso de número 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Está escrito, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O texto está dizendo quem é que sabe o dia do arrebatamento? Quem sabe? Quem sabe? O Pai. A interpretação facilita, e eu não quero entrar no mérito desse fato, porque isso não é um caso para nós. O que nos interessa aqui é saber que Deus não está com um tempo. Os discípulos perguntaram, quando serão? Quando será? Quando? Numa exposição de tempo, de longe, de distante. Jesus disse, não, o arrebatamento não é assim. O arrebatamento tem um dia e uma hora precisa.
Amém? O arrebatamento tem um dia e uma hora precisa, vai acontecer. Não é num tempo. Porém, somente o Pai, diz Jesus para os seus discípulos, que é conhecedor desta ocasião, desta data, desta hora. Porém, os crentes dos dias de Jesus não sossegaram com as indagações, não, irmãos. Ainda tem gente em Cacoal hoje querendo que se diga que dia é que vai acontecer o arrebatamento, porque tem gente aí que já disseram que Jesus ia voltar não sei que dia e infelizmente erraram. Não está no poder da igreja, nem na autoridade de ninguém na terra, determinar ou orientar ou ensinar que dia e que hora Jesus vai voltar. A única coisa que a igreja está autorizada a ensinar, a enfatizar, a proclamar, a trabalhar, a despertar, a motivar, a buscar, a levar o povo, a convocá-los, a ler a Bíblia, a orar, a buscar, a temer a Deus, é que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Eu não sei que hora e que dia, mas que ele vai voltar, vai. Daí tem um outro segundo espaço. Mas vamos lá. Ainda no evangelho que Mateus escreve no capítulo 24, onde estamos vendo essas perguntas, o verso de número 36. Mateus, o evangelista, no capítulo de número 24, o verso de número 36, diz o seguinte: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente, diz Jesus, unicamente diz Jesus, meu Pai. Eu não quero que nenhum irmão fique aí preocupado. Ah, pastor, mas eu já escutei falar que agora Jesus já sabe. Eu concordo, mas não é o caso para eu te dar explicações agora aqui, porque nós estamos num texto dizendo que a Bíblia Sagrada, Jesus estando com os seus discípulos, disse somente o Pai. Agora vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 7. Passou o ministério de Jesus e chegou lá no ministério apostólico as mesmas indagações. Gente querendo saber que dia é que Jesus vai voltar. E na verdade, irmãos, isso deve ser uma preocupação constante na vida dos crentes, não o dia, nem a hora, mas que ele vai voltar. Olha o que diz. Das indagações vem a resposta. Lucas registra: não vos pertence. Irmão, escute lá. Você que anda por aí querendo que alguém te explique, veja o que está dizendo a Bíblia. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio, é autoridade de Deus preservar o segredo do momento do arrebatamento. Qual atitude que deve ser praticada pelo irmão, por mim, por todos nós que estamos, então, esperando o arrebatamento? Cuidado. Cuidado. Nisto precisa cuidado. Vamos lá. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, nós temos uma mensagem de natureza múltipla, queridos. Porque ela trata com a igreja, trata com pós-igreja e trata com o pós-tribulação. E eu preciso me localizar dentro do texto. A Bíblia Sagrada, no capítulo 24 de Mateus, verso 29 e 30, tem uma palavra que os irmãos precisam estar cientes. 24, isso diz respeito ao viver do crente. 24, verso 29 e o verso 30, o que está escrito: e logo depois da aflição daqueles dias, primeiro, segundo, terceiro, 4, querida igreja de Jesus, não é sinal para a igreja. Tem nada a ver com a igreja.
A igreja de Deus não vai assistir o sol ficar escuro. A igreja de Deus não vai sofrer o pânico da lua negar a sua luz. A igreja de Deus não vai padecer o perigo de uma estrela cair na tua cabeça. A igreja de Deus, que mais? Não suportará aqui as potestades serem abaladas e descerem para cá. Porque enquanto ela estiver aqui, a autoridade divina está aqui, na pessoa do Espírito Santo, na vida dos crentes que estão esperando o arrebatamento. Segundo, o governo brasileiro assinou uma parceria, não sei com quem, tipo de gente por aí afora, da implantação do chip. Os telefones todos contaminados com a mensagem mentirosa, perturbadora, para crentes incautos, vidas que não conhecem a Bíblia, não tem pastor, não se congrega em igreja nenhuma, apesar de estar dentro de algum templo, o ensino não lhe é dado, e ando dizendo por aí que o crente que aceitar o chip do governo é o sinal da besta. Toma juízo, irmão, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Pega o sinal, pega o chip, implanta na testa, na mão, como o governo mandar, porque quando a besta marcar os seus súditos, a igreja já estará nas bodas do Cordeiro. Que história é essa que esse chip é a besta? Para com isso. Seja membro da igreja onde você se congrega, escute o ensino bíblico e não perturbe a paz espiritual de ninguém. Enquanto a igreja estiver aqui, besta nenhuma vem para cá. Vem não. Pode ficar furioso e querer vir, mas não vem. Não adianta, a Bíblia diz, há uma força que detém. Há uma força que detém. Não são muitos que têm essa força, mas os poucos que têm é suficiente para não vir. Oh, aleluia. Não tem nada a ver com isso não, irmão. Tem nada a ver, sei lá para onde vai a tecnologia ainda. Mas os sinais preditos desta natureza, quando eles acontecerem, a igreja já está com Cristo. Deixa eu lhe dizer, hoje ela está em, mas quando isso acontecer, ela estará com. A gente tem que ter mais tempo para estudar a Bíblia aqui, né? Eu até estava comentando com os obreiros, tem que parar com pregação. Lê meio versículo, prega 3 dias. Conta o que sabe, conta o que soube, conta o que ouviu, conta o que viu, conta tanta coisa. E não lê Bíblia para discernir o que está acontecendo. Quanta gente com medo. Levante a mão. Quem de vocês aqui estão com o telefone contaminado por esse vírus bobo que algum tentando querer ser o profeta vigilante da igreja do arrebatamento, mandou essa mensagem para você? Quem recebeu? Deletou? Deleta hoje. Não passa para ninguém isso. Isso é blasfêmia. Isso é ofensa a Deus. Deus fica triste com um crente que aceita uma inversão da verdade. Deus não concorda, fica com tristeza de saber que um crente já deve conhecer a palavra e ainda se deixa torcer por aqueles que não são autênticos e verdadeiros. Tenha cuidado com a atitude dos crentes que desejam estarem prontos para o arrebatamento. Lucas capítulo 21, verso 36. Lucas capítulo 21, verso 36. Vigiai, pois. Já abriram Lucas capítulo 21, verso 36? Vigiai, pois. Diga vocês. Obrigado. Vigiai, pois, em todo o tempo. Para que isso, pastor? Para que não aconteça que o vosso coração, para que sejais ávidos por dignos de evitar
todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Com este aviso, Jesus disse aos seus discípulos: vocês têm diante de vocês alguns riscos ou perigos eminentes, que precisa atenção especial. E o Evangelho de Mateus é carregado da palavra acautelai-vos. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus 24:5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ah, pastor, mas isso aí está na cara. Da onde que eu vou cair numa dessa? Ótimo, parabéns. Pelo menos você já está acordado. Que se alguém chegar por aqui e dizer para você: olha, gente, vocês estavam esperando Jesus, chegou, sou eu. Quem de vocês vai atrás? Para dar uma acabada de vassoura, né? Não, não faz isso não. Vai orar por essa pobre vida, porque enlouqueceu. Perdeu o juízo. Não está normal. É um instrumento do diabo. É alguém que se deixou utilizar-se como recursos de Satanás para sair como bobo, como palhaço. Porque não é alvo, o alvo não é o mundo, o alvo é a igreja. O mundo está esperando Jesus? O mundo está esperando Jesus? Esperando a sexta-feira para a balada. Esperando o carnaval para o rock and roll. Está esperando isso. Mas a igreja está esperando Jesus. Então o alvo de Satanás é enganar a igreja. Aí está dito: virão em meu nome e enganarão a muitos. Mas isso é difícil acontecer, pastor. Ninguém vai se deixar. Eu concordo. Mas vocês assistem e de vez em quando escutam o crente contar o que ouviu, o que viu de alguém que se diz ser o Cristo, que esteve lá e esteve aqui, falou isso, falou aquilo. Está perdendo o tempo de ler a Bíblia, de orar, de clamar por Cristo Jesus para te ajudar, para salvar a tua família. Você vai ouvir essa tranqueira, por favor, acaba com isso. Você está imaginando que isso não te afeta? Você está acreditando que isso não te perturba? Quando você pôr a cabeça no travesseiro, você vai ter que orar muito para não ter pesadelo de noite, porque você emprestou os teus ouvidos para o... E a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, não o que o Espírito do anticristo diz para tentar enganar os crentes. Daí, como a gente pode, então, pastor, alguém ser enganado se essa coisa está muito clara? O ensino que a gente tem já é o suficiente. Vamos lá, então. Abra no Evangelho de João, capítulo de número 10, o verso de número 9. Três citações, nós vamos para casa pensando e imaginando voltar aqui na outra terça-feira e a gente aprender mais um pouco, queridos, tá? Em nome de Jesus, que nós temos alguma coisa para chegar lá aqui e ela é muito importante, não pode ficar. Verso 9, vamos lá. O que está escrito? Eu sou a porta. Quem está falando, queridos? Quem está escrevendo? João. João está escrevendo o que Jesus está falando, está ensinando. Jesus está dizendo: eu sou a porta. Tá. Aí deixa eu dizer para os irmãos: a porta tem para a Bíblia Sagrada uma mensagem para toda a humanidade. Porta é a mensagem da escolha, da decisão. Você decide, ou entra ou não entra, ou passa ou não passa, ou concorda ou discorda. É ela. Ele é a porta. Porta do quê, irmãos?
Porta do quê, irmãos? Da igreja. Se ele fosse a porta da igreja, irmão, nós estava complicado, hein? Mas ele é a porta do céu, ele é a porta da vida eterna, ele é a porta da salvação, ele é a porta do perdão, ele é a porta do arrependimento. Você tem que entrar por ele. Agora deixa eu lhe... Ai, pastor, que bom eu saber disso, que eu estava preocupado que era a porta da igreja e agora já melhorou. Então, Jesus é a porta, a escolha que fazemos para deixar o mundo e entrar por ele. Combinado? No capítulo 14 do mesmo evangelho, o verso de número 6, ele apresentou a porta, aí você dá o passo para o lado de dentro, cai num vazio. Não é assim. Você passa pela porta e acha o... Você passa pela porta e acha o caminho. 14, verso 6, que está escrito: eu sou o caminho. Agora vamos voltar lá para Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Rapidinho, que vocês estão vendo o tempo voar. Já acharam, amém? O que está escrito? Entrai pela porta. Entrar por quem? Pela porta. Quem é a porta? É Jesus. Que tamanho é essa porta? Não tem tamanho. Mas tem uma visão da porta. Não está dizendo que é de 1 metro, que de 2 metros, que de mais metros, menos metros. Mas tem uma dimensão. A dimensão dela é estreita. Qual é a mensagem da porta? É para que eu sou convidado a passar. Mas a porta é estreita. Qual é a mensagem? Para passar ali tem que caber na porta. Isto a Bíblia está dizendo, você não consegue passar com a tua bagagem, não. Com aquilo que você adquiriu no mundo, não. A porta é Jesus, Ele quer você aqui, deixando as coisas que o mundo te fez sofrer para trás. E você passa pela porta, deixando essa bagagem ruim do lado de fora. Com ela você não passa. Eu disse o quê? Com ela, com essa bagagem a gente não consegue passar. Quando a gente consegue identificar um falso pastor, quando a gente consegue identificar uma igreja mentirosa, é quando ela mexe nas medidas do modelo do evangelho da salvação. Vou te explicar por quê. Quando Deus tirou o povo da terra do Egito, levou Moisés no monte, disse: Moisés, você vai fazer uma arca, vai fazer um tabernáculo, vai fazer todos os utensílios, tudo direitinho. Viu bem, Moisés? Viu? Olha de novo. Olhou? Olhou. Olhei, Senhor, está tudo bem. Já vi. Olha, você está vendo a medida? Olha aqui, tantos côvados, na largura, na altura, no comprimento. Está bem? Olha o modelo da cobertura. Está vendo o modelo? Estou vendo. Tá vendo? Agora você vai lá e manda fazer. Ei, Moisés, espera aí. Tenhas cuidado de fazer conforme te mostrei. O falso pastor é aquele que mexe na medida da porta, querido. Não, irmão, vem para cá, isso é besteira, para com isso. Aquele pastor velhinho que não conhecia teologia, não sabia de nada, só vivia de oração, não estudava livros, não conhecia a modernidade, não tinha informação tecnológica, nunca viram microfone, não assistiram televisão, nunca dançaram baile, nunca tomaram cachaça, nunca foram aí às perversões da vida. Eles imaginavam que era assim, mas não é não. Falsa igreja e falso pastor. E o que tem de gente procurando este ambiente? Pastor, eu queria muito ficar aqui, mas aqui é muito apertado. Não, senhor, aqui não é apertado. A porta é? A porta é? Quem fez a porta? Foi eu ou foi a igreja? Quem fez a porta? Foi eu ou foi a igreja? Ou eu ou você passemos na medida desta porta, senão o céu esquece. Esquece de céu, querido. Eu e você temos que caber nesta porta. O problema é que quando a gente passa pela porta, não entra no céu. A gente entra no caminho. Vamos ver como é que é o caminho?
porque lá, perdão, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz a... Na Bíblia de muita gente por aí está escrito, em vez de perdição, rendição, ou redenção. Só que esta não é verdadeira, esta é falsa. Esta é falsa. Como assim, pastor? Porque o que prego é diferente. E a igreja de Jesus Cristo na terra, que se deixa levar pelo descuido ao ensino aos seus membros, o compromisso que temos nós de nos enquadrarmos na medida da porta e nas dimensões do caminho, não é uma igreja que merece respeito, porque Deus não tem compromisso, porque quem não faz compromisso com a sua palavra, a palavra de Deus é a medida. Quem desejar ter Deus para ser a sua companhia, tem que ter a palavra de Deus no coração. Já foi dito aqui nesta noite. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, estreita comunhão, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será. Por que não acontece? Porque esse estreitamento também não acontece, porque a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é verdade. A segunda parte desta meditação eu vou deixar para a próxima terça-feira. Ficou mais fácil de identificar uma igreja falsa e um pastor falso? Aquele que mexe na medida da porta. Aí, na próxima terça-feira, vocês vão descobrir o que é que acontece, quais são os efeitos quando o pastor mexe na medida da porta e na dimensão do caminho. O que que acontece? Eu vou só lhe dizer alguma coisinha. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 3. Para a gente ir para casa, vocês já podem ficar em pé. Isso, pode ficar em pé. Quando o pastor mexe na dimensão da porta e do caminho. E muitos crentes apostam que já não há mais autoridade para falar. E muitos crentes não acreditam que alguém ainda vai mexer nesses assuntos. Porque vai ter prejuízo. E claro que vai ter. Vai ter prejuízo, porque se não mexer, essas pessoas ficam na igreja, enganadas pela igreja e pelo pastor, pensando que estão bem quando estão mal. Alguns nem sentem que estão mal, porque Paulo fala de alguns que estão dormindo, e outros que já estão mortos, mas alguns só estão doentes. E com estes o Senhor quer alguns acordar e outros sarar, para que a gente tenha uma vida de comunhão sadia com o Senhor. E na carta que Paulo escreveu a Tito, na próxima terça-feira, nós vamos nos estreitar nesta comunhão para a gente melhorar a nossa vida com Jesus Cristo, porque nós queremos deixar um rastro de honra para Deus nesta terra por onde temos o privilégio de passar, testificando da salvação que recebemos. Para quem desejar, na epístola que Pedro escreve, eu deixo os três, do capítulo 3 até o verso de número 7. Tá? Para você, durante esta semana, daqui até na terça-feira, você comer o que está escrito aqui, buscar informação em livros confiáveis, de princípios doutrinários recomendados pela sua igreja e ditados pela nossa casa, olhar as notas de rodapé produzidas na Bíblia Pentecostal, de edição pentecostal, que você tem na tua mão, nos princípios doutrinários que a tua igreja tem compromisso de pregar, ensinar e convidar os crentes para obedecer. Combinado, queridos? Olha, porque é de teu interesse. Quando você lê, você logo vai descobrir, meu Deus, onde é que o pastor vai chegar com esse negócio? Tá? Nós vamos chegar e vai alegrar marido, que misericórdia, que tem uns deles aí que já estão desesperados com o negócio de fim de semana gastar fortuna aí em alguns lugares que crente nunca deveria estar passando por lá. Não. Quando Paulo disse, olha, o Senhor Jesus está interessado por vidas que desenvolvam um espírito manso e sossegado. O que é isso, pastor? Manso? É manso. Mas o que ele está dizendo em manso? É aquela pessoa que é amável solidariamente aos seus irmãos, sem
esperar que nenhum deles olhe para ele admirando o que ele é. Talvez para te ajudar, para admirar como ele é. E quieto, pastor? E quieto? O que é quieto aí na Bíblia? Aí? Quieto é aquele e aquela que está satisfeito, não é alvoroçador, não é alvoroçadora. Quando aparece, todo mundo estica o olho. Porque seu traje é desonesto, não é modesto. Porque a sua compostura é impura, é desleal, é chamativa, desperta um sentimento na Bíblia altamente condenado, chamado lascívia. Pouco crente sabe o que é isso, mas eu vou te ajudar aí rapidinho. O que é lascívia, pastor? É quando alguém é tentado a pecar com alguém que se apresenta indecorosamente, os apetites da carne, registrado por Gálatas, aflora nos sentimentos da alma. O pecado já foi concebido, segundo o que Jesus registra Mateus no capítulo 5. Aquele que olha para alguém desejando já cometeu adultério. E o adultério de quem cometeu porque desejou é igual para quem provocou, diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo e Pedro na carta que escreve. Então, por favor, vamos aprender a viver modestos. Amém? Porque nós vamos evitar que alguém peque por nossa causa, e muitos estão por aí, irmãos, carregando dificuldade, não sabe por quê, porque ele está em pecado. Por quê, pastor? Eu nunca fiz nada. Você não fez, não, mas você provocou os outros a fazer. E a justiça divina, irmãos, é perfeita. Ela não nos tolera aos nossos abusos. Cuidemos da nossa vida, porque a porta é e o caminho é apertado, mas o fim dele é o céu. Você quer chegar lá? Então, por favor, durante essa semana você vai comprar acetona. Sábado próximo nós teremos Santa Ceia. Nosso culto será diferente. No outro sábado nós teremos dia 8 agora, né? 7, Santa Ceia vai ser diferente. Porque a Santa Ceia, para alguns dos nossos irmãos, está sendo um culto de elite. Aparece aqui com broche de ouro, com cabelo espatifado, que a gente tem tristeza de olhar no rosto da pessoa. Pintando o rosto, colorindo os lábios, se vestindo tragicamente, se expondo à insegurança e à indignidade e à dignidade do seu esposo, dos pais, dos maridos. Nesta próxima ceia nós vamos fazer diferente. Nós vamos olhar para o espelho e vamos dizer: Jesus, estou bonita? Estou bonito, Jesus? Tá, então vou tomar ceia. Porque tem muito crente, irmãos, que a fotografia dele não satisfaz. Ele quer que alguém diga, e isso é um perigo. Jesus quer que eu e você estejamos satisfeitos como somos, feitura sua, em nome de Jesus. Amém.